Olá, o vídeo de hoje então é sobre o bebê reborn. Eu vou primeiro falar rapidinho da história desse bebê e depois passar para os aspectos jurídicos, empresarial, família, tributário e trabalhista. Nada é tão simples como parece. Bom, reborn vem de renascido. Essa ideia vem ali a partir da Segunda Guerra Mundial, aonde se tem dois momentos ali. Primeiro, refazer bonecos que foram destruídos, perdidos, no sentido do que eram originalmente concebidos, em razão até das consequências da Guerra Mundial no seu aspecto econômico. Então, o renascido, num primeiro momento, vem essa questão da reforma, de reformar um brinquedo já existente. E depois ele vai evoluindo para realmente criar algo o mais próximo possível da realidade, algo mais realista. E aí vai realmente isso acontecer na década de 90. Efetivamente na década de 90, que nós temos aí os primeiros bebê reborn da forma como eles são concebidos hoje. E é interessante colocar que desde aquela época, esse boneco tem sido utilizado como uma forma de terapia, um apoio em situações de luto, depressão, ansiedade, trabalhar a saúde mental da pessoa. E o correto é que esse uso terapêutico desse boneco seja feito naturalmente com acompanhamento de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, enfim, de um profissional para fazer justamente a construção dessa recuperação, desse apoio dessa pessoa. Mas, de qualquer forma, juridicamente falando, é um bem móvel. O boneco é um bem móvel. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês, que existem alguns equívocos com relação a seres vivos de um modo geral, tá? Vou fugir um pouquinho desse tema. Seres humanos, animais, a natureza como um todo, como seres viventes, cada um nas suas condições e limitações, são separados entre seres humanos e não humanos, mas todos com direitos e garantias. Em algumas constituições aí pelo mundo, até a natureza é um sujeito de direito. Então, nós temos esse reconhecimento de que alguma forma de vida pode ser, então, um sujeito de direito. Independente de falar, andar, a natureza como um todo, ela já é reconhecida constitucionalmente em alguns países. A questão do bem móvel, isso é importante fazer essa distinção, gente, porque, por exemplo, animais já foram considerados coisas bem móveis. Por isso que eu estou fazendo esse paralelo com vocês. No caso do boneco, ele não tem nenhuma expressão de vida. Então, efetivamente, ele é um bem móvel. Ele pode ser um bem móvel com valor econômico, valor patrimonial ou não. De fato, esses bonecos, eles vão de valores mais simples, aí, R$300, a valores mais elevados por conta aí, do que envolve a sua confecção e o resultado daquele boneco. Mas em nenhuma dessas situações existe ali algum sinal de vida que possa conceber, então, eles classificados aí, no caso, como seres não humanos, mas que tivessem aí detenção de algum direito ou garantia fundamental. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, essa distinção. Esse boneco, então, é um bem móvel que pode ter um valor econômico, um valor patrimonial por si só, pelo valor que ele representa e que vinha sendo utilizado na condução aí em terapias. Ultimamente, na verdade, começou nos Estados Unidos para variar, depois que veio para cá, veio uma situação que a gente pode classificar como oportunista, no sentido de exploração econômica nas redes sociais. E aí, esse bem móvel, que tem ou não um valor patrimonial por si só, passou a gerar valor econômico, passou a gerar, valores econômicos em razão da visibilidade e utilização das redes
sociais. Então a gente pode definir, eu vou definir nesse vídeo essas duas situações: uso terapêutico, uso oportunista. Oportunista no sentido de eu criar uma fonte de renda no uso, né, social desse boneco, que por si só já poderia ter um valor econômico, mas ele passa a gerar mais valores econômicos em razão da sua visibilidade, do seu alcance nas redes sociais. E aí, gente, vamos colocar então com relação aos direitos, né? Primeiro, com relação ao direito empresarial. Com relação ao direito empresarial, nós temos contas em redes sociais. Essas contas podem ser abertas por um CPF ou um CNPJ, representando para ser utilizada com esse boneco. A utilização, né, o conteúdo que é criado com esse boneco gera receita. Ou seja, essa conta passa a ser um ativo. É um ativo patrimonial, com valor econômico, com valor patrimonial. Por quê? Porque essa conta, a partir do momento que uma conta numa rede social passa a ser monetizada, passa a receber publicidade, né? Passa a receber situações que geram fonte de receita, você tem então um ativo. Então, economicamente falando, no aspecto empresarial, nós temos no primeiro momento essa questão de ser um ativo, um valor econômico. Num segundo momento, dependendo do uso que é feito nessa rede social, vocês têm ainda a possibilidade de criação de uma marca. Talvez aquele bebê gere ali um produto que possa ser, vamos dizer assim, identificado, simbolizado por uma marca. E aí você vai ter um ativo decorrente de outro ativo. Então, assim, no âmbito empresarial, nós temos vários produtos que podem decorrer da utilização desse boneco. Aí vamos para o âmbito familiar. Ativos entram dentro de partilhas, quer seja uma partilha em razão de uma separação, de um divórcio, de uma desconstituição de uma união estável. Então nós estamos falando de casamento e união estável, até união afetiva também, de repente, a dissolução de uma união afetiva, enfim, da dissolução dessas formas de famílias, ou então em razão do falecimento. Hoje, redes sociais, esses ativos que são reconhecidos como ativos, juridicamente, conforme a jurisprudência, eles já são reconhecidos como bens a partilhar. Havendo alteração do Código Civil, nesse projeto do novo Código Civil, realmente aquilo vai ser colocado em lei, né? Essa possibilidade aí de uma herança pós-mortem de uma pessoa. Então temos duas partilhas aqui: dissolução de qualquer forma de união ou então pós-mortem. E aí esse ativo, ele passa então a compor aquele monte que será partilhado. Nessa partilha, alguém vai ficar com esse ativo. Agora parem para pensar uma coisa, e aí onde a gente tem que tomar cuidado com algumas denominações. Aqui não vai se falar em guarda no sentido familiar, guarda de uma criança, guarda de um menor. O que se tem aqui é a guarda patrimonial. Então, quando você tem essa situação de um ativo que ainda pode gerar, principalmente se é uma separação de um casal, de uma união, que possa ainda gerar conteúdo, que esse conteúdo tem que ser administrado, que existirá um administrador dessa conta ou dessas contas em redes sociais. Se a gente falar de guarda patrimonial, a quem caberá essa guarda patrimonial? Como que vai ficar a divisão? Então, por exemplo, é um casal que está se separando. O bebê reborn, em tese, seria filho desse casal, né? Filho entre aspas. Muito bem, quem vai ficar a guarda dessa conta ou dessas contas de redes sociais e a administração, né? Vai ser dos dois, como se fosse uma guarda compartilhada? Vai ser de um só? Um vai ressarcir o outro e vai ficar com a conta só para ele? Os dois vão ficar administrando e dividindo os lucros como se sócios fossem realmente de uma empresa?
Se esse bebê reborn, a conta dele está no CNPJ e essas pessoas são sócias nesse CNPJ, então nesse paralelo, vejam que até pega um pouco empresarial também, né? Mas nesse paralelo, a gente pode falar de uma espécie de guarda empresarial, patrimonial, né? Porque a gente está falando de um ativo, jamais de uma guarda no sentido de guarda de menor, né? De uma criança. Aí é diferente, ó, a guarda de um animal, porque hoje nós temos, né? Guarda compartilhada de animais, né? Direito de convivência de animais, do mesmo jeito que tem de crianças, por conta dessa evolução que eu fiz questão de fazer uma palhinha para vocês. Então vejam os reflexos que nós temos. Naturalmente, no âmbito tributário, nós também temos reflexos. Se esse é um ativo que pode gerar outros ativos e, consequentemente, gerar cada vez mais receita, a gente tem tributação nessa receita. Então, é claro que existe um interesse por trás do governo, minimamente o federal. Também não dá para rasgar a situação, ignorar a situação, né? Tem que se ver isso também. Existem receitas a serem tributadas. Então, no aspecto tributário, o bebê reborn também tem suas consequências tributárias que também não podem ser ignoradas. E eu acho que uma das mais importantes é a trabalhista, principalmente por conta da NR01. Primeiro, eu falei que eu ia fazer essa distinção entre terapias e oportunistas. As pessoas do cunho terapêutico, elas têm algum problema, alguma situação que elas estão trabalhando, estão tentando superar. Então tem a ver com saúde emocional, com saúde mental. Os oportunistas não, se bobear, eles postam os vídeos, guarda a boneca dentro do armário, vai viver a vida e depois fazer outro vídeo. Só que esses oportunistas têm uma influência absurda nesse grupo que faz uso terapêutico, como em qualquer outro grupo que acessa uma rede social, né? Hoje, o impacto das redes sociais na vida das pessoas, ele é imediato, ele já nem demora mais e traz bastante consequências. Então, imaginem vocês uma pessoa que já precisa de um suporte, ainda ser influenciadas por esses oportunistas, que não estão praticando crime nenhum. O oportunismo aqui, eu falei para vocês, é no sentido de auferir renda, né? Explorar economicamente alguma coisa. Crime não está sendo nenhum. Só que eles afetam essas pessoas que fazem o uso terapêutico desse boneco. E aí o que acontece? Essas pessoas acabam sendo atingidas mais ainda, principalmente na sua saúde mental. E aí, no sentido trabalhista, recentemente aí vocês viram a situação, né, da pessoa que supostamente, porque essa história tá tão esquisita também, mas então, parece que ela entrou na justiça pedindo salário maternidade e alguns outros direitos trabalhistas por conta do bebê reborn dela. O que acontece numa situação dessas? Primeiro, já é um absurdo um advogado abraçar uma situação dessas, né? Aí ser um oportunista ruim, maléfico, né? Só ganhar dinheiro às custas de uma pessoa dessa. Segundo, essa pessoa não pode ser ridicularizada, ela não pode ser motivo de chacota. Você só vai piorar o cenário dela. As pessoas têm que parar de julgar sem ver a situação real. Então, assim, por conta de manipulações, por conta aí de pessoas sem noção, os comentários vão aparecendo, principalmente nas redes sociais, sem filtro nenhum e sem saber exatamente o que está acontecendo. E terceiro, o empregador, nesse caso, principalmente pós-NR01 atualizado, eu tenho vídeo no canal comentando, fazendo um resumo sobre a NR01, esse empregador, ao contrário, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar com esse empregado essa procura, essa possibilidade de dar um apoio, principalmente com questão à saúde mental desse empregado. Então é essa pessoa que teria contratado o advogado, que parece que nem era o advogado, era uma advogada que usou o nome do advogado, enfim. Eu falei, essa história tá muito esquisita, muito... E não dá para confiar na mídia, porque a mídia também manipula demais as coisas, então não dá para saber exatamente realmente o que aconteceu, né? Essa pessoa, ela, por exemplo, não tem que ser demitida por essa empresa. Pelo contrário, essa empresa tem que trazer esse funcionário para ela e dar todo o suporte
emocional e mental para que ela atravesse esse problema, para que ela supere. Hoje isso é obrigação do empregador, conforme a MNR01, que ela já está valendo. O que eles fizeram foi adiar a situação da fiscalização e da multa, mas todas as empresas têm que ter um mínimo de suporte, de dar um apoio para esses funcionários. Então vejam, a gente falou de empresarial com a questão econômica de ativos e exploração desses ativos. Nós falamos de família por conta de partilha desses ativos. Partilha e guarda. Quem vai ficar o responsável por administrar esse ativo? Se vai ser uma pessoa só, se vão ser todas as pessoas envolvidas, como que vai ser dali em diante, né? Isso tem que contar não como filho, mas como ativo e todas as consequências, né? Terceiro, tem a questão tributária, fonte de receita que pode ser, né? Pode ser temporária, porque isso pode ser só uma modinha temporária, ou não, né? A maior parte das vezes é temporária, mas é um temporário que acarreta receita pública e uma receita pública substancial. E por último, a questão trabalhista. Ainda que essa pessoa não tenha direito a uma licença maternidade, não tenha direito a apresentar um atestado porque levou o bebê para o hospital, enfim, não tenha direitos comuns ao exercício, né, desse poder familiar, de realmente ter ali um ser vivo sob sua responsabilidade, ainda assim gera obrigações com relação ao contrato de trabalho pactuado entre empregador e empregado. E isso é passível de repente, essa empregada ingressar com uma ação em face do empregador, dependendo aí do contexto da história, justamente por conta de algumas atitudes, tipo ter sido demitida, não ter tido o apoio, não ter essa ajuda para superar. Claro também que ela tem que também querer essa ajuda, ela tem que entender que ela também está passando por um momento difícil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha aí nesse pouco tempo aí explicado os pontos que envolvem, né, o lado jurídico do bebê reborn. As coisas, como eu disse, não são tão simples assim, né? Não é simplesmente um motivo para né, ficar rindo ou se indignando com os absurdos. Existem coisas por trás. Algumas a gente pode falar aqui, outras não. Outras ficam aí num segundo plano. Mas nada é tão simples o quanto parece.